Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A primeira informação é sobre a SEDAI, atenção teresopolitano, a dica é economizar água nos próximos dias. A SEDAI informou nesta segunda-feira que vai realizar manutenção no sistema Rio Preto, que é o principal sistema de abastecimento do município. De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação da SEDAI, será realizado um reparo na adutora de água bruta, que leva a água não tratada do ponto de captação até a estação de tratamento do sistema do Rio Preto, né? O equipamento fica lá em Providência, no 2º distrito de Teresópolis. Também de acordo com a nota que foi encaminhada para a nossa redação na tarde desta segunda-feira, o serviço terá início às 8 da manhã de terça e a previsão é que seja concluído até às 8 da manhã de quarta-feira. Lembrando o seguinte, que o abastecimento será retomado após a conclusão do reparo e a previsão é que a distribuição de água seja normalizada em até 72 horas. Isso se não houver nenhum imprevisto aí no trabalho da SEDAI, ou seja, desliga na terça, pode ser que só retorne lá para quinta-feira. Então a dica é economizar água. De acordo ainda com esse documento que chegou aqui à nossa redação, 39 bairros serão afetados por essa manutenção da SEDAI. Se você não sabe, esse sistema aí, o sistema Rio Preto, no 2º distrito de Teresópolis, é responsável por mais de 90% do atendimento da SEDAI. A empresa tem até outros pontos de captação, né, mananciais de superfície, como Penitentes, como Jacarandá, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, porém esses aí atendem muito pouco mesmo da população de Teresópolis, né? Talvez até por falta de investimento da SEDAI ao longo desses muitos anos. Falando ainda de Providência, lá onde fica a estação de captação da SEDAI, onde será interrompido o fornecimento nesta terça-feira, na semana passada eu mostrei aqui essas imagens, olha só. Essa ponte aí é que dá acesso lá, para um lado vai a SEDAI, ponto de captação de água, para o outro lado o asilo Lar Feliz, a casa de idosos Lar Feliz. Aí cobramos aí nessas imagens, foram enviadas por moradores, rua Sebastião Vilas Boas, essas imagens enviadas por moradores atentando para o risco aí de tombamento, né, de veículos, principalmente veículos aí de maior porte dentro do rio Paquequera. A prefeitura informou na ocasião que faria manutenção no local, mandaria uma equipe para analisar e sabe o que aconteceu? Nada, é isso mesmo, nada, a prefeitura não mandou equipe, nenhuma intervenção foi sequer iniciada e pior do que isso, hoje recebemos aí reclamação de moradores que, devido às condições dessa ponte, talvez a prefeitura nem soubesse que existisse, de repente Providência fica muito longe, né? Interromperam o serviço de recolhimento de lixo, olha só. Há alguns dias já o caminhão da coleta não passa nesse cantinho lá de Providência. A justificativa seria esse problema da ponte. Bom, cobramos um posicionamento do governo municipal, do governo Vinícius Clausen, mas até a entrada desse boletim informativo, nenhuma resposta foi encaminhada para a nossa redação. Outro problema que volta a ser relatado aqui após demanda encaminhada para a redação do Jornal Diário, lembrando que o nosso contato com o telespectador é pelo WhatsApp 27429977, é essa situação lá em Quebra-Frascos, naquele trechinho inicial da BR-495 a Teresópolis, Itaipava, cadê a calçada? Desapareceu, né? Desapareceu a calçada ali na BR-495, são vários locais onde há terrenos baldios, ou seja, não dá para colocar a responsabilidade na manutenção da calçada no proprietário do terreno, né? Ou pelo menos fica mais difícil identificar. E quem utiliza esse trecho, seja para caminhar aí para casa, ir e voltar do trabalho, ou para fazer aquela caminhadinha tradicional, no período da manhã principalmente, tem que passar no meio da pista em uma rodovia federal que tem um volumoso movimento de veículos.
Vamos agora ao diário policial. Neste fim de semana, 3 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram realizadas aqui em Teresópolis. A primeira delas, olha só que trabalho, mais uma vez, parceria da Guarda Civil Municipal com a PM. Uma cadela da Guarda Civil, da Companhia de Cães, da GCM, contribuiu para que esse material aí, olha só a cadela aí, a Saiga, é uma das que fazem parte aí desse grupamento de cães da Guarda Civil Municipal, que foi acionada para apoiar aí a Polícia Militar em um trabalho lá no bairro da Coreia, denúncia de tráfico de drogas. A Saiga, né, boa farejadora que é, conseguiu localizar enterrada no quintal da residência a carga de drogas, está aí um grande volume de cannabis sativa, popularmente conhecido como maconha, e também pasta base de cocaína. A polícia foi atrás de drogas, né? Havia informação desse homem que, segundo informado, já tem passagem pela polícia, inclusive pelo crime de homicídio, né? Ele seria suspeito aí de participar de um homicídio lá no bairro do Rosário. Aí, após a identificação da cadela, a PM escavou o local indicado na residência e encontrou também essa arma, uma pistola e esse grande volume de munições. O material foi encaminhado para a 110ª DP, onde o homem ficou preso, né? Onde ficou acautelado até ser encaminhado para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. As outras 2 ocorrências foram realizadas no bairro da Quinta Lebrão. Aquele trabalho ali foi Patamo 1 e 2, com a Companhia de Cães da Guarda Civil Municipal, e na Quinta Lebrão, trabalho da Patamo com a supervisão em uma ocorrência e na outra participação da Polícia Reservada, a P2. Vamos primeiro a essa imagem aí, olha só, esse material são rádios comunicadores e também 2 armas, 2 revólveres aí calibre 32, tudo isso encontrado na servidão Getúlio Vargas, bairro da Quinta Lebrão, né? O acusado conseguiu fugir, mas esse material aí seria de propriedade de um homem que teria ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A outra ocorrência, também na Quinta Lebrão, foi realizada na rua Tancredo Neves. Nesse local, a PM encontrou 3 embalagens de cannabis sativa, popular maconha, um celular e R$240 que seria utilizado por esse homem lá no bairro da Quinta, teria sido obtido, aliás, né, o celular usado no tráfico e o dinheiro obtido com a venda desse material entorpecente. Nessa ocorrência, um homem foi preso e encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia. Foi sepultado nesta segunda-feira o corpo do sargento da Polícia Militar, encontrado morto em sua residência no último fim de semana. O sargento Nelson Goulart era lotado no 30º BPM, mas não servia aqui no município. Ele estava na 3ª CIA, que é um dos braços do nosso quartel, responsável pelo patrulhamento no município do Carmo. O velório foi realizado na igreja do bairro de São Pedro, na igreja de São Pedro, e depois o deslocamento fúnebre contou aí com acompanhamento dos policiais do 30º, familiares e amigos do sargento Nelson Ponte Goulart. Ele tinha 41 anos, deixa esposa e 2 filhos. O sargento Goulart era morador do bairro da Granja Florestal. O governo estadual atualizou aquela bandeira, um mapa de risco para a Covid-19 em todo o estado. Está a imagem, né? Essa imagem indica, cada bandeira indica aí uma situação de risco. Nossa região, a região serrana, está em nível baixo de risco para a contaminação pela Covid-19. A região metropolitana 2 do Rio de Janeiro está em risco muito baixo, por isso é a bandeira verde. Já Centro-Sul e Noroeste estão aí em nível moderado, né, em risco moderado de contaminação para a Covid-19. Falando nessa doença, né, que há 2 anos vem preocupando, causando mortes, tanto prejuízo e dor aí em todo o mundo. Nesta segunda-feira, o repórter Luiz Bandeira esteve na Secretaria Municipal de Saúde, no bairro da Tijuca, para atualizar os dados, as informações com o responsável pela pasta aqui no município, o secretário Antônio Henrique Vasconcelos. A pandemia agora entra em um novo momento aqui na cidade de Teresópolis. Segundo o painel da Prefeitura Municipal de Teresópolis, que faz o monitoramento
dos números da pandemia, nos últimos dias, apenas 6 casos foram confirmados de Covid-19 em Teresópolis. Os leitos de internação clínicos, não há nenhuma pessoa internada nos leitos clínicos e apenas 2 pessoas internadas em leito UTI. Para falar sobre esse novo momento da pandemia, nós viemos até a Secretaria Municipal de Saúde conversar com o secretário Antônio Henrique Vasconcelos sobre esse novo momento da pandemia em Teresópolis. Primeiro agradecer a Diário, por estar sempre levando para a população a importância, do conhecimento sobre essa pandemia do Covid. Esse é um novo momento epidemiológico, não só em Teresópolis, mas em todo o Brasil. Nós estamos vendo aí a diminuição drástica dos casos, graças a Deus, está diminuindo muito, tá? Em números que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, a gente nem imaginava. Hoje nós temos 2 pacientes internados e nos últimos 7 dias apareceu um paciente que foi para a UPA com Covid e já internado, liberado, enfim. Então nós temos bastante tranquilidade nesse momento com relação ao Covid. Estamos vendo a curva crescer, descer muito, mas ainda é um momento de cautela. Nós estamos acabando agora, o período do carnaval, embora não tenha tido desfile, a comemoração em si do carnaval, mas teve feriado, as pessoas foram para a rua, muitas pessoas em Teresópolis, eu vi aqui um movimento muito grande, e isso é preocupante, tá? Quando essas pessoas estão juntas, em público, há o risco de contaminação. Então a equipe está ainda averiguando os dados, temos aí 15 dias de janela imunológica para ver se sobe ou não esses casos, e daqui a 15 dias nós vamos ter uma oposição oficial mesmo do contágio do Covid em Teresópolis. O secretário, fala para a gente então da importância dessas medidas restritivas mantidas durante esse período de carnaval. Muita gente criticou o governo por não ter flexibilizado, assim como outras cidades haviam feito, e manteve a restrição, inclusive com operações. Isso foi importante para manter essa curva baixa de contaminação? Olha, nós conversamos muito, o prefeito Vinícius, ele coordena o gabinete de crise, explicamos a atual situação dos profissionais de saúde. É bom frisar que todos os profissionais, sem exceção, nós estamos há mais de 2 anos trabalhando de forma intensa, então os profissionais estão esgotados. Ter uma curva ascendente nesse momento é muito ruim para os profissionais, nossa capacidade não é a mesma de 2 anos atrás, então foi uma preocupação muito grande. Então o isolamento social, que não teve tanto, essa é bem verdade, mas o uso de máscara ser mantido, isso ajuda a equilibrar o número de casos. Então nós trabalhamos nessa visão. Espero que tenhamos êxito daqui a 14 dias, que a gente vai ver o número de casos bem baixo. Vacinação, imunização, as restrições, como é que vai ser a partir de agora? Vacinação direto, tá? Nós já chegamos ao público de 5 anos com primeira dose, então agora nós estamos liberando as vacinas, tá? Para aqueles que procurem tanto segunda dose, dose de reforço, enfim. Então, nas unidades, o calendário está sempre posto no site da prefeitura, com aquele rodízio de unidades. Precisamos avançar mais na vacinação. Vacinação é muito importante. Nós acreditamos que daqui a pouco já vai ter a 4ª dose, tá? Nós estamos ainda em dose de reforço, a chamada 3ª dose, mas esse ano vai ter outro calendário aí para a revacinação de todo mundo. A vacina salva, tá? A única explicação para a diminuição dos casos é a vacinação, e estamos avançando aí para tentar imunizar o maior número de pessoas possíveis. Em outras oportunidades, o secretário disse que depende muito do gabinete de crise, da reunião, outros setores, para ver a abertura, a flexibilização no comércio, a retirada de máscara, essas coisas. Como é que está a perspectiva para esse avanço aí na abertura? Primeiro que nós estamos acompanhando o número de internações. Nós estamos trabalhando com um único hospital hoje e basta, nós temos 2 pacientes somente internados. Nós estamos trabalhando para transformar a ala Covid, que ocupa hoje 9 leitos de UTI, trazer ela para uma ala pequena, até porque o número de pacientes é muito menor
E nessa outra ala, que era o Covid, abrir leitos de UTI para a cidade, que hoje a cidade precisa muito de UTIs clínico. Então já estamos trabalhando junto ao HCT para fazer isso. E conforme a gente for diminuindo esses pacientes internados, mais flexibilização irá acontecer. O que a gente pede agora para a sociedade é cautela, tá? Não abrir mão do uso das máscaras. A gente ainda não recomenda essa flexibilização que está acontecendo em alguns estados. Rio de Janeiro trabalhando nisso, tira a máscara. A gente vê que não é um momento. Espera passar 15 dias do carnaval, vê o que vai acontecer pós-carnaval, aí sim a gente vai emitir um parecer geral, aí, ou liberação em espaços abertos e uso em espaços fechados, mas ainda a gente está estudando isso. As outras frentes que a Secretaria de Saúde atua, como é que estão? É dengue, a H1N1, as outras vacinas do calendário de vacinação infantil e adulto, como é que está aí? Estamos avançando em todas as áreas, né? Vigilância ambiental aí, fazendo acompanhamento de arbovirose, como você falou, da dengue. É comum nessa época do ano ter alguns casos de dengue, mas nós estamos acompanhando de perto, fazendo controle do mosquito, que é o transmissor da dengue. Estamos fazendo a vacinação de calendário comum das crianças. Também estamos preocupados aí com a área de febre amarela. Recentemente, uns 4, 5 anos atrás, nós vimos um surto grande de febre amarela. Nós temos áreas de mata aí. Então, daqui a pouco nós vamos intensificar essa vacinação de febre amarela, que é importante para a população, principalmente para aqueles não vacinados. Vale lembrar que essa vacina tem duração de 10 anos. Aquele que está imunizado, ele consegue se manter por 10 anos. E a gente está procurando esses novos focos aí para evitar outra epidemia ou pandemia que seja no município. Para a gente encerrar, secretário, como é que estão chegando aí as novas doses para vacina, outros insumos, testes, tudo em ordem? Tudo em ordem. É bom falar de teste, foi até um tema muito legal você trazer. A unidade hoje do Pedrão, que testava 200, 300 pessoas, hoje nós estamos com a média de 15 a 20 testes por dia, e desses 15 a 20, 3 ou 4 positivos. Então nós estamos pensando até em reduzir aquela unidade, que é uma unidade com um porte enorme de testagem, trazer ela para um local menor, entendeu? Porque até não justifica ter aquela movimentação toda pelo número de testes menor. E caso, espero que não retroceda, caso retroceder, a gente voltar para a unidade do Pedrão. Mas até semana que vem a gente tem novidade quanto àquela unidade. Aqui na Diário TV, nós continuamos acompanhando os casos relacionados à pandemia da Covid-19 diariamente. Aproveitando uma dica para a Prefeitura, no sentido da divulgação. A questão das vacinas, dos centros de testagem, principalmente em relação à vacina, o calendário de vacina aí para a segunda dose, terceira dose ou até para quem ainda não se imunizou. Geralmente tem sido divulgado no dia da vacinação. Por exemplo, segunda-feira. Sai na segunda-feira, na parte da manhã, indicando os locais de vacinação. Então, eu preciso divulgar antecipadamente. Muitas pessoas precisam se organizar, inclusive aí, saída do trabalho, por exemplo. Então, a pessoa vai chegar no trabalho e hoje é onde é, né? Porque antes já se sabia, era lá na Saúde, era na Tijuca, lá na Tijuca, ou era no interior do município. Não, agora cada dia é em um bairro a vacinação. Aí a pessoa precisa se organizar e o calendário sai sempre, entre aspas, em atraso, né? Nesse sentido. Se sai somente no dia, acaba complicando quem precisa, né? Nem todo mundo tem todo o tempo livre aí para se vacinar. Muita gente tem um horário de trabalho apertado. Então, alô Prefeitura, alô Assessoria de Comunicação, divulgação de véspera. Aqui mesmo na Diário TV estamos sempre abertos para fazer a divulgação desse calendário. Porém, sempre sai atrasado. Então, não adianta querer divulgar no boletim um calendário que já passou. Então, se ainda é necessário aí que pessoas procurem a segunda dose, a gente que acompanha os dados diariamente vê que há uma diferença entre a primeira dose e as pessoas que ainda não receberam a segunda, que já passou há bastante tempo, inclusive estamos no calendário de terceira dose, fica um pouquinho complicado. Então, pelo menos de véspera, fazer essa divulgação para aí sim a gente conseguir aí que a população complete o seu esquema vacinal. No fim de semana foi realizado um evento de corrida para mulheres aqui em Teresópolis. Esse encontro foi organizado por um grupo
de mulheres, né? Começou com uma, duas, três, de repente virou um grande grupo de amigas aí que se reúnem todos os fins de semana para correr, né? Tem um grupo, elas têm um grupo no Instagram chamado Amigas que a Corrida Me Deu. Aí, neste fim de semana, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, foi realizado um evento, uma corrida de 5 quilômetros aí no centro da cidade. Foram mais de 100 mulheres participando, mais de 100 atletas aí, amadoras e profissionais, correndo nas ruas de Teresópolis, né? Que legal, né? A gente vê a cidade sendo utilizada para a prática esportiva, os fins de semana, principalmente quando o trânsito é muito pequeno, né? O fluxo de veículos é bem menor do que de segunda a sexta-feira, ou até de segunda a sábado, se realizar evento desse tipo no centro da cidade. Mais de 100 atletas participaram, o evento não teve nenhum fim lucrativo e foi custeado aí por empresários da cidade, com apoio da prefeitura na parte logística. Agora, informação na área cultural. Olha só, o chamado aí da Secretaria Municipal de Cultura para audições para a composição do Coral Municipal de Teresópolis. Atenção, dia 17 de março será aí a data de entrevista e audição para os novos coralistas. Dia 17, às 7 da noite, lembrando que não é preciso ter nenhum curso na área, né? Se você tem uma voz boa, você gosta dessa área, tem intenção de aprender mais, vá lá participar dessa audição aí para o Coral Municipal de Teresópolis. Dia 17, 7 da noite, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, que fica lá na Avenida Oliveira Botelho, número 210, no bairro do Alto. Nesta segunda-feira, teve início mais um calendário de entrega do Imposto de Renda. O André é contador e diz que sempre entrega a declaração de imposto de renda no início do prazo. E esse ano não vai ser diferente. No decorrer do ano, todas as notas, despesas, recibos e demais documentos, sempre peço ali as notas fiscais, os recibos, quando possível, já de forma digital, para que eu possa fazer a guarda desses arquivos no meu computador pessoal. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021, começou nesta segunda. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Para fazer a declaração, é só baixar o programa IRPF 2022 no site da Receita Federal. Entre as novidades deste ano está o acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não só pelo portal ICAC, como era antigamente. Além disso, tanto a restituição quanto o pagamento do imposto devido poderão ser feitos via Pix. A expectativa da Receita Federal é receber pouco mais de 34 milhões de declarações até o final do prazo, em 29 de abril. A restituição do imposto de renda será efetuada em 5 lotes. O calendário começa em maio e vai até setembro. A ordem de pagamento segue as priorizações instituídas em lei. As pessoas que estavam obrigadas a apresentar a declaração, se não fizerem no prazo, fizerem depois, para regularizar o CPF ou não, elas estarão sujeitas a uma multa. Essa multa, ela é no mínimo de R$ 165,74, é a multa mínima, ou 20% do imposto devido calculado na declaração. Essas e outras notícias você também confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!